Hoje, depois de muito tempo tentando convencer o Pedro a fazer esse vídeo, a gente vai falar então um pouquinho mais sobre como ele passou de uma criança obesa para um adolescente anorético e para um adulto saudável e fitness. E nós esperamos que corra tudo bem, porque na verdade o Pedro não sabe o que eu vou perguntar pra ele, que eu fiz tudo aqui no meu bullet journal. E vamos ver como é que vai ficar, né? Se ficar meio merda, muitas emoções. Olá, eu sou o Pedro. Olá, eu sou a Amy. E hoje nós vamos fazer um vídeo num formato um pouquinho diferente, apesar do formato da câmera ser o mesmo. Pra quem vê esse homem musculado, forte, sarado, gostoso, não tem noção da história que ele teve quando criança e quando adolescente, né? Resumindo, um dos vídeos que a gente fez aqui no canal que mais me marcou, com certeza, foi o da autoestima e da anorexia, que eu acho que é o que as pessoas mais se lembram também. Mas eu fiz a minha visão de fora, percebe? Eu fiz mais a questão de o quão eu fiquei afetada com essa história. Mas, com certeza, estar nessa situação é muito mais complicado, obviamente. Como eu falo pra caralho, já fiz um resumão da história, né? Mas eu queria saber de você. Conta um pouco mais pra nós e pros telespectadores primeiro da tua infância. Vamos falar da tua infância como uma criança obesa. Diz a idade, quanto você pesava. Então, para terem uma noção, eu com 10 anos tinha um pouco mais que 80 quilos. Eu sei que na altura eu tinha 10 anos e já pesava mais que o meu pai, que tem um peso médio de um adulto, tem 70 quilos, e eu sei que com 10 anos eu pesava mais que o meu pai. Em termos de infância, eu tive uma infância normal, porque há aquela questão de sofrer bullying por ser obeso. Eu nunca sofri bullying, ou pelo menos não sentia que sofria bullying. Isto porque também eu era maior que todos os meus colegas. Eu era o dobro da estrutura de um miúdo daquela idade. Então ninguém se metia comigo, porque naquela altura, não sei. Vocês tinham medo de apanhar. Eu não era só gordo. Sim, porque agora você ainda é maior do que as pessoas, não é? Eu já por mim sempre fui grande. Eu era grande e era gordo. Então, foi isso. Uma das coisas que eu queria te perguntar é... Porque muitas pessoas associam a obesidade à genética. Por exemplo, não, ele é gordinho porque o pai é gordinho, porque a mãe é gordinha. Mas quem conhece teus pais sabem que eles são magros e pequenos e têm uma estrutura normal. Sim. E eu queria saber se você acha que isso tem a ver ou não. Pode ter a ver, mas eu acho que o maior responsável pela obesidade nas crianças tem a ver com a educação, com as escolhas alimentares e com muitas vezes a falta de atividade, porque cada vez mais os miúdos são menos ativos. Eu acho que também é uma questão cultural, tipo, quando você vê uma criança gordinha, por exemplo, a minha avó, ela falava, menino gordo, bonito, saudável, as pessoas, não sei, hoje em dia talvez não, mas na tua idade, por exemplo, então, talvez... Para os meus pais, nós, tanto eu como o meu irmão, apesar de eu ser mais gordinho que o meu irmão também era rechonchudo. Tu já viste fotos dele? Sim. Até podemos passar aqui algumas fotos. Ele era rechonchudo, e isso para os meus pais era muito normal, ser rechonchudo. Mas eu não era rechonchudo, eu era obeso. Estava de longe de ser um peso saudável para mim. Agora, na questão da obesidade que tu falaste, os pais têm menos informação em termos de nutrição, então provavelmente não sabem como fazer as melhores escolhas, ou fazem aquelas escolhas rápidas que é, não tenho tempo a fazer o almoço, vai uma pizza, que o miúdo gosta e está feito. Agora, uma pergunta que pode parecer estúpida, mas você tinha fome ou era gula? Então também está essa questão. No meu caso, eu nunca tive más escolhas alimentares em minha casa, porque é tal coisa, nós nunca fizemos nada frito. Por exemplo, a minha mãe era contra fritos, gostava de comprar bons alimentos. O que eu tinha era muita fome. Tinha uma... E ainda tenho. Eu tinha uma fome sem controle. Eu podia comer até um ponto em que uma pessoa normal ficava cheio, mas eu não ficava cheio. Eu comia, ficava bem e passado uma hora era capaz de comer outra vez exatamente a mesma quantidade. E estava sempre a comer. Se eu tivesse sempre comida na mesa, eu estava sempre a comer. E acho que foi assim que eu ganhei peso. Foi isso e cada vez ser menos ativo. Porque à medida que eu ia ganhando peso, também queria fazer menos coisas. Então não era tão ativo. E acho que foi isso que levou ao meu ganho de peso. E você foi obeso até quantos anos?
Até por volta dos 14 que eu tomei uma decisão. Agora eu acho que a gente vai para a parte mais tensa deste vídeo, que é o que eu queria falar mesmo, que é a parte da anorexia, que é uma realidade muito, muito grande pra gente hoje, principalmente depois que a gente começou o canal e depois que eu comecei a voltar o meu Instagram mais pro fitness. É uma coisa que a gente tem lidado todos os dias, que é essa doença horrível, não é? E eu queria te fazer algumas perguntas como uma pessoa que tem dúvidas mesmo, que são as perguntas que eu faço pra todo mundo que vem me pedir ajuda. Na verdade não tem tá aqui jogado no meu caderno que eu fiz assim. Quando foi que você decidiu emagrecer e o porquê? Quando eu decidi, e é preciso dizer que eu decidi porque foi uma decisão minha. Eu nunca sofri bullying, nunca tive... tive algumas pessoas que diziam que eu estava com peso a mais, mas eu não ligava muito a elas. Agora, eu comecei a sentir, ou melhor, eu comecei a fazer bullying a mim mesmo. Lá está, porque as pessoas que decidem emagrecer, elas normalmente passam por um acontecimento, ou tipo, tive uma decepção amorosa, ou me comparei com alguém, ou tava me sentindo mal, percebe? Tem sempre alguma coisa que faz a pessoa falar, quero emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer. O que é que deu um clique assim na tua cabeça? Várias coisas. Eu sentia que não me integrava no grupo, porque quando andava na escola era eu era gordinho, então eu sentia que não me integrava, eu sentia que as pessoas mais magras conseguiam fazer coisas que eu gostava de fazer, mas que não conseguia. Tipo? Qualquer tipo de atividade, ser melhor naquela atividade, eu sentia que eu podia jogar melhor à bola se fosse mais magro. Se não tivesse tanto peso. Sim. Eu conseguia correr mais se não fosse tão pesado. Sim. Então isso deu um certo clique. Eu pensei, eu preciso de emagrecer. E também porque eu não me sentia bem comigo na minha pele. Eu olhava-me ao espelho e dizia, não gosto, tenho que mudar aqui alguma coisa. Mas você gosta a te odiar? Não. Odiar a esse ponto não, mas eu não gostava. E eu pensei, eu tenho que mudar alguma coisa. E como na altura eu não tinha qualquer tipo de conhecimento de nutrição, não sabia de nada, e também não procurei por ajuda, para mim foi um bocado lógico. Eu pensei, se eu como aquilo tudo e ganho peso, se eu cortar comida, eu vou perder peso. Se eu cortar muita comida, eu vou perder muito peso. Então para mim foi lógico eu cortar a comida toda. E é isso que eu queria te perguntar, tipo, qual é a técnica que você usou? Porque até você chegar no ponto da anorexia, você só queria dar uma emagrecida. Você pensou, vou cortar aqui uma comida. Ou cortei tudo. Cortei por completo. E provavelmente, se alguém está a ver e já passou por uma fase destas, provavelmente vai reconhecer algumas coisas que eu fazia. Por exemplo, como é lógico, eu vivo com os meus pais, eu não posso simplesmente dizer, olha, não quero comer, não quero comer, não quero comer. Isso não ia funcionar, não é? Então se eu queria não comer, eu tinha que arranjar estratégias para parecer que comia. Então, por exemplo, ao pequeno almoço eu esmagava um bocado de cereal. Para terem um bocado de noção, para mim era normal comer uma caixa de cereais inteira, quando era miúdo. Isso era normal. E eu passei disso a nada. E o que é que eu fazia? Triturava o cereal que normalmente comia, esmagava bem, metia um bocadinho de leite, dava volta já à tigela até a linha do cereal e do leite ficar lá em cima. Para parecer que estava suja. Para parecer que ela esteve suja do início até lá abaixo. Então, quando os meus pais viam a tigela, eles achavam que eu tinha comido. Então, como eu ao almoço comia na cantina, então eu podia inventar o que eu quisesse. A única refeição controlada que eu tinha era ao jantar, mas ao jantar eu podia dizer, olha, eu estou sem apetite porque comi muito durante o dia. Então eu acabava sempre por comer uma porção do jantar. Então eu alimentava-me no dia todo, comia uma sopa quando comia, e ao jantar comia uma pequena porção que era o jantar normal. Quando para mim um jantar normal era 3, 4, 5 pratos de comida. É óbvio, você começou a ter sequelas, não é? Qual foi assim o pior impacto que você sentiu? Primeiro de tudo, eu sentia fome. E as pessoas às vezes ficam uma hora sem comer e acham que estão com fome. Não, vocês não sabem o que é fome. Eu sentia dor de estômago de manhã até à noite. A minha barriga estava constantemente a fazer aquele som mesmo de fome. Sim. Só que é muito mais agravado. Era isso, mas o dia todo. Até porque eu comecei a descobrir, por tentativa e erro, não é? Que eu, para enganar a fome, de certa forma, eu bebia água. Bebia muita água. Eu era capaz de beber 1 litro de água seguido, só para dar aquela sensação que tenho alguma coisa na barriga, estou bem. E eu conseguia aguentar mais um bocado sem ter essas dores. Mas eu sentia as dores durante o dia todo. Agora, sequelas. Dormir muito mal, não ter qualquer tipo de energia, não conseguir me concentrar. O cabelo ficou extremamente fraco. Agora imagina,
uma pessoa que já tem, no caso, tem cabelo fino, o meu cabelo estava completamente fraco. Aliás, se houve altura em que eu sofri bullying, foi quando eu tinha cabelo fraco. Porque diziam, vai ficar careca porque via-se o couro cabeludo. Você já tem o cabelo fino, né? Uma coisa que eu acho engraçado é que a gente associa muito a anorexia a meninas, né? A gente tem muito essa coisa de não, são as meninas que querem ser top model e ficam magras, mas na verdade não, isso é muito comum também nos homens, né? Só que eu acho que não é tão visível nos homens, ou não é tão falado nos homens. Tua família, os amigos, ninguém achava que você estava muito magro? Ninguém chegou a reparar quanto peso você perdeu num curto período de espaço? Eu perdi cerca de 30 quilos em um mês. Foi uma média de 1 quilo por dia. O que é muito peso, é muito peso. Aliás, eu fiquei com muitas estrias no corpo na altura, por acaso ao longo dos anos. A estria também é foda, né? Porque houve uma perda de peso muito grande, muito drástica e não deu tempo para a pele acompanhar, não é? Lógico. E estás a falar que se alguém reparou, isso é curioso porque na altura a minha diretora de turma, na minha escola, que era a minha professora de História, ela convocou a minha mãe à escola para falar que eu estava com indícios de anorexia. E a piada, como quem diz, é que a minha mãe teve tal conversa com a minha diretora de turma e ela achou super normal o facto de eu ter perdido este peso todo. Como é lógico que ela achou normal, porquê? Porque ela nunca viu nenhum indício que eu não estava a comer. Para ela, eu só tinha feito uma pequena redução na comida, porque ela só via o meu jantar. Então, para os meus pais, era, ok, ele simplesmente está a ter mais cuidado na comida e como está em fase de crescimento, aquilo equilibrou. Mas não era isso que estava a acontecer. Num espaço de um mês, a minha professora viu de uma forma e depois estava a ver de outra. Mas você, na altura, você falou, estou anorético? Ou você falava, ui, estou bem, emagreci, ui, estou lindão? O problema foi que, e mais uma vez, quem já passou por essa fase, vai se relacionar. Eu queria perder peso, mas parecia que eu não estava a perder peso onde eu queria. Parecia que eu tinha sempre ali acúmulos de gordura que não queriam sair dali. No meu caso, por exemplo, eu tinha as costelas à vista, mas tinha um depósito de gordura na zona da anca. E para mim, eu não estava satisfeito enquanto aquilo não desaparecesse. Então eu nunca estava satisfeito com o meu peso. Eu tinha que perder mais para conseguir perder aquele depósito de gordura. Que é o que acontece a maior parte das pessoas que está nesta situação, que é, têm uma zona que não gostam, querem perder aquela zona, depois ficam magros em todo o corpo, menos naquela zona. E parece que estão sempre ali, continuam, querem emagrecer para perder aquilo. E, como é lógico, estar a perder peso desta forma não é de todo a melhor estratégia, porque o que nós queremos é recomposição corporal. Nós queremos ganhar massa magra e perder massa gorda. E isto é o que toda a gente quer, apesar de muitas pessoas não saberem que querem isso. Tá tudo bem até aqui? Tá se sentindo bem? Tá. Hoje em dia falo disso na brincadeira, não é? Não levo isso muito a sério porque já passei por isso há muitos anos e mudei a minha vida. E é que assim, a tua história também é um pouco diferente das comuns, não é? Principalmente pelo que eu quero te perguntar agora, que é daquela fase em que você falou, ok, emagreci, mas agora quero um corpo diferente, que foi quando te deu um clique. O que é que te deu pra falar, não quero mais esse corpo, não quero mais, tô anorético, preciso melhorar? Rolou isso ou não? Então, primeiro eu comecei no basquete, pelos meus 14 anos. E eu já quando comecei a treinar no basquete, aliás, voltando um pouco atrás, eu já tinha começado no basquete com os meus 10 anos, nos minis. Mas eu fiz 2 treinos e foi completamente insuportável. Eu tive o meu treino e quase morri. Eu desisti por completo. E voltei, quando perdi o peso, voltei a entrar no basquete. E eu senti que eu tinha os mesmos problemas e neste caso eu tinha muito menos energia. Magro. Quando estava magro, eu não tinha energia. Porquê? Porque eu não comia. Então nessa fase eu comecei a comer um pouco mais. Eu permiti-me a comer um pouco mais para conseguir aguentar o treino. Mas isso para mim foi um bocado lógico. Porque eu pensei, eu não vou conseguir aguentar o treino se eu não comer. Eu tenho que comer pelo menos alguma coisa. Apesar de eu já andar no basquete, foi realmente na musculação que eu quis
mudar-me. E eu percebi que para eu me mudar, para eu ganhar peso e para ganhar massa magra, eu tinha que comer. E não bastava comer para aguentar o treino. Eu tinha que comer para ganhar peso. Mas você nunca teve medo da comida, que é o que acontece com muitas meninas que passam, infelizmente passam por isso, que é ter aquela fobia alimentar. Você via a comida como um aliado, é isso? Exato, mas é tal coisa, isso já é um pensamento já de mim. E tu sabes, eu sou uma pessoa extremamente lógica e isso já aconteceu desde criança. Eu não criei propriamente uma fobia, eu percebi, ok, eu não gosto do meu corpo, preciso perder peso, vou cortar comida. Ok, não gosto do meu corpo, quero mudar o meu corpo, vou incluir a comida. Agora, que comida incluir? Foi aí então que começou o meu gosto pela nutrição, que na altura não há a informação que existe hoje, não é? Então nós guiávamos por o que, olha, aquela pessoa que é grande fala, lê esta revista e lê aquela revista. Então foi um bocado assim, mas o gosto foi sempre crescendo e eu quis sempre saber mais ao longo dos anos. Não só na nutrição, na parte da nutrição, como também no treino. Porque eu quando comecei a treinar, eu achava que era sempre mais e mais. E técnica esquece, mete peso e eu ganhei muitas lesões porque não percebia nada de nada. Mas pronto, é viver ou aprender, não é? Imagina, muita gente que acompanha a gente tem esse problema de passar pela fobia alimentar, muitas vezes porque elas vão pelo caminho errado. Por exemplo, você sempre quis ter o corpo estético, não é? Imagina, sempre quis ter aquele corpo considerado fitness, que é o que você tem hoje. Mas pra você chegar aqui, você teve que ir pro fundo do poço pra chegar lá. E por um erro, percebe? Não foi uma coisa assim que você falou, não, eu quero ficar mega magro. Não, o teu caminho te guiou pro lado errado. Se você pudesse dar uma dica pra essas meninas que também chegaram na anorexia por falta de informação, o que é que você falaria pra elas e eles não? Então, o problema já está no que tu disseste, que é falta de informação. Eu não tenho dúvidas que quanto mais informação vocês tiverem, boa informação, menos erros vocês vão cometer. Eu gostava muito de saber o que sei hoje quando estava nessa fase, porque eu de certeza absoluta que não tinha passado por isso. E eu acho que é a pior fase que se pode ter na vida de alguém. E isso não é nada bom para o vosso corpo. O vosso corpo não gosta de extremos. Seja para ganhar ou perder peso, o vosso corpo não gosta. Então, o que eu aconselho é procura saber mais, procurem por ajuda, peçam ajuda, queiram saber mais, queiram se inteirar mais no assunto, porque evitam passar por esses problemas. Tá, quer falar mais alguma coisa? A minha abordagem perante isto é sempre pelo lado lógico, porque foi por isso que eu passei. Agora, eu percebo perfeitamente que as pessoas tenham problemas pessoais e isso leve a desenvolverem um distúrbio alimentar. Sim. Mas, como é lógico, nesses casos vocês devem procurar ajuda profissional. E não estou a falar de ir a nutricionista, estou a falar a nível psicológico. Muitas vezes não interessa vocês irem a um nutricionista e ele dizer como isto, como aquilo, e vocês continuam com o vosso problema, porque algo não está bem aqui em cima. Então é isso, eu espero que as pessoas tenham gostado desse vídeo. Eu peço desculpas se pareceu assim um pouco bagunçado ou fora de ordem, mas na verdade eu não queria que o Pedro soubesse quais eram as perguntas realmente pra ser o mais espontâneo possível, porque se eu falasse pra ele, ele ia ficar matutando na cabeça dele uma semana pra saber as respostas certinhas de como falar. Eu acho que foi interessante a gente fazer esse vídeo pra mostrar que a anorexia tem várias facetas, percebe? Não é só o fato daquilo que é muito frequente pra nós, as pessoas procuram ajuda pra gente, né? No geral, a consequência é a mesma, não é? Que são os problemas a nível físico, as fraquezas, a anorexia tá lá, percebe? Agora, pra você chegar lá, existem várias vertentes. E eu acho que é interessante a gente mostrar esse teu lado também, que apesar de você ter todo lógico e querer fazer tudo certo desde o começo, você acabou indo pra lá da mesma maneira. Sim. Todo mundo chega lá na anorexia porque o objetivo é sempre o mesmo, os problemas estéticos. Por mais que o Pedro, desde o começo, sempre idealizou um corpo perfeito, ele errou no meio do caminho e procurou por ele mesmo melhorar e mostrou pra ele mesmo que é possível, que ele chegou num extremo, mas que ele foi capaz de recuperar. E era essa mensagem que eu queria passar pras meninas, que é possível sim você passar por isso, você superar isso e
conseguir os objetivos a nível estético, não é? Porque não adianta a gente também ser hipócrita e falar, ai não, tipo, muitas pessoas treinam e procuram uma alimentação saudável porque também querem melhorar o aspecto físico, não tem como a gente fugir disso num canal de fitness e na nossa vida. E é isso! Nós esperamos que você tenha gostado mais uma vez desse formatinho diferente. Muito obrigada por ter aberto seu coração pra gente e contar a tua experiência. Não esquece de deixar um curtir, de subscrever o nosso canal. E também não se esqueçam que nós temos Instagram e Facebook. Eu era uma criança gorda, tipo, cortei a comida, deixei de comer tudo, tipo, qual foi assim o dia? Tipo, falar horrível, tipo, emagrecer. Tipo, o que é que deu um clique assim na tua cabeça, tipo, pensou, tipo, porque tipo, então tipo, não é tipo, o impacto que você sentiu, tipo, magro, tipo, ninguém chegou a tipo, e tipo, tua família tem esse problema, tipo, de passar, não, tipo, sim. Isso, tipo, no geral, tipo, medo da comida, tipo, que é a fobia alimentar, tipo, clique do tipo, ok, um determinado corpo, tipo, tipo, cultural, tipo, saudável e tipo, as pessoas mais, tá, tipo, você, ou era tipo gula, mas tipo, engraçado é que tipo, emagrecer, tipo, ou tipo,